Agora está gravando. A graça e paz a todos. Amados, vamos continuar então a nossa jornada, né? Nós paramos nesse slide, não foi isso? Sim. Só que antes da gente começar, eu quero frisar com vocês bem essa questão do período da graça, né? Que o pastor Marcelo veio aqui e completou pra gente. Foi de grande valia, né? Porque eu venho de uma denominação e vocês vieram de outra e a gente está aqui em busca da verdade, amém? Amém. Então vamos lá, a questão do período da graça que eu mencionei aqui, ó, no slide, que é a era da igreja, período da graça, não quer dizer que a graça só foi derramada nesse período, tá ok? Que foi o que o pastor Marcelo explicou aqui a semana retrasada, tá ok? O período da graça é uma expressão muito usada na teologia cristã, especialmente no contexto da escatologia e história da salvação. Então, é aquilo que eu expliquei para vocês. Na escatologia aqui, quando a gente usa essa expressão período da graça, é porque é o período da igreja que nós dividimos, porque existe uma discussão muito grande se existe esse gap, se existe esse período ou não. Muitos pastores e teólogos defendem que a profecia das 70 semanas, ela começa com a primeira semana e a última semana e ela já acabou. Tá? Então, há muitos pastores que defendem isso. Eu vou apresentar para vocês o texto, como eu já apresentei, e depois nós vamos discutir sobre isso, tá ok? Mas a questão da graça sobre graça, tá? É o que o pastor foi e deixou bem claro aqui pra gente. E na Bíblia, graça, a palavra graça, charis, em grego, é o favor imerecido de Deus dado ao ser humano por meio de Jesus Cristo, tá ok? Mas a gente sabe que a figura de Jesus Cristo, ela tá lá em Gênesis. E vem a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Cristo está ali, do começo ao fim. Por isso que ele é o princípio e o fim, o alfa e o ômega, ok? Então, enquanto isso daí, nós estamos resolvidos, certo? Então, vamos lá. Só para deixar anotado para vocês aí anotado, ó, Efésios 2, 8, 9 vai falar sobre graça. Tito 2, 11 vai falar sobre graça. Então, só para vocês terem os textos aí, tá? A salvação, ela está disponível para todos, tá? Não é só para o Chiquinho, para o Zezinho, para o Luizinho. É para todos. Cristo veio para o povo dele, eles não receberam, e aí nós recebemos o direito, né, de pertencer a esse povo, por causa de Cristo, né? É isso ou não? Sim. Então tá. E não é para as obras da lei, mas pela fé nele, pela fé em Cristo, ok? O Espírito Santo, ele atua convencendo o mundo do pecado, da justiça e do juízo, tá? O texto está lá em João 16, 8. Esse período começa com a morte e ressurreição de Jesus e a descida do Espírito Santo em Pentecostes. Então, quando eu estou mencionando aqui para o estudo de escatologia esse período da graça, é o que eu expliquei para vocês. É a morte e ressurreição de Cristo, tá ok? Ali na cruzinha, até os nossos dias de hoje. Nós estamos vivendo isso. Não significa que não existia graça antes. Deu para entender, né? Então tá. Outra nomenclatura que vocês podem ouvir é dispensação da graça. É outro termo também utilizado, tá ok? Mas é tudo graça, tá? Então, vamos, para a gente continuar aqui, tem mais o texto de Romanos 10, 12, 13, Gálatas 2, 16, tá? Vocês anotarem aí, e se vocês quiserem saber mais sobre Romanos 10, 12 a 13, é onde
Paulo vai falar, né, que está aberto a todos, judeus e gentios, e tem igual acesso a Deus pela fé, tá? E o outro é Gálatas? Gálatas 2,16, que não é por obras, que não depende da lei, mas do sacrifício de Cristo. Tito 3:5 também, 5:6. Isso. E 2 Pedro 2:3-9, que vai falar também do tempo de arrependimento, né? Deus não retarda a sua promessa, mas é longâmino, não querendo que ninguém se perca. Então, quando as pessoas perguntam assim para mim, nossa, Ana, mas já tem muito tempo, desde a ressurreição de Cristo, do nascimento da igreja até os nossos dias de hoje. Por isso que eu falei, é responsabilidade nossa levar a palavra de Deus para quem não conhece, né? Então, é esse tempo que Deus está dando, porque Ele não quer perder ninguém, tá? Ninguém. Então, nós paramos aqui. Eu vou falar rapidinho sobre o que eu falei na semana passada, só para a gente pegar o fio da meada, né? Então, eu falei para os irmãos que o texto, e a gente tem que prestar bastante atenção no texto, porque eu não saio de texto. Eu não gosto de interpretação porque o fulano falou ou o Beltrano. Não, para mim é Bíblia. Porque dali do texto eles tiram 299 mil interpretações. Sendo que basta a leitura do texto para a gente entender o que ele está falando. E quando aquele texto deixa a gente na dúvida, outro texto da Bíblia vai nos esclarecer. É simples assim. Tá ok? Então vamos lá. O texto, eu falei para vocês que ele fala em semana, lembram? Que o termo Shavua, mas tá no plural, então é Shavuim, que no hebraico é um período de 7 períodos, dias ou anos. No nosso caso aqui é um período de anos, tá ok? É um conjunto de 7. E o texto, ele é bem claro, vamos lá. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo. Quem que é o povo de Daniel? O povo judeu, tá? Então, o anjo tá falando com Daniel. Ó, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, o povo judeu, e sobre a tua santa cidade. Qual que é a santa cidade de Daniel? Jerusalém. Lembrando que Daniel recebe essa profecia aonde mesmo? Na Babilônia. Na Babilônia, no exílio, tá? Para fazer cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer a justiça eterna, para selar a visão e a profecia, para ungir o santo dos santos. Eu deixei aquilo ali sublinhado porque nós vamos falar sobre isso. Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, o príncipe, 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Então, até ali, eu expliquei para vocês, certo? E coloquei aqui o esqueminha, 7 semanas, vezes 7. Por que são 7 mesmo? 7 vezes 7? 49. Então, por que eu falei são... Porque a nossa semana tem 7 dias. Então, 7 vezes 7, 49. 49 anos. Tá? Então, expliquei para vocês também que existe essa falta de entendimento aqui. Porque alguns teólogos, eles começam a contar o início da primeira semana quando Ciro dá o decreto para que eles retornem para Jerusalém para construir o templo. E o texto não fala isso. O texto é bem claro e específico. É para o momento que ele vai construir a cidade. Que eu até mostrei para vocês, ó. Edificar Jerusalém. O texto não fala de templo. Tá ok? Então, é a edificação de Jerusalém. Então, nesse período aqui, eu expliquei para vocês também que alguns livros vocês vão ver 444 antes de Cristo ou 445 antes de Cristo. Não faz diferença para nós.
eu fico com 444 porque nos livros de história que fala do período do reinado de Artaxerxes, eles mencionam 444, tá ok? Então, vamos lá. 49 anos, então, vai ser de 444 a 396. E a gente tem o texto lá em João 2:20, quando Jesus é confrontado. Lembra que eu falei para vocês? Que Jesus fala assim, ó, tá aí, eu vou destruir isso daí e reconstruo em 3 dias. E o fariseu vai falar o que para ele? Demorou 46, você vai falar que faz em 3? Quer tirar um sarro, né? Então, a gente sabe que o período de reconstrução do templo foram 46 anos. Ana, mas você falou 49, cadê os 3 anos? E eu falei para vocês, onde que tá os 3 anos? É o período que eles saem da Babilônia a pé e volta para Jerusalém, porque eles vão vir com bastante coisas. Eles vão vir com madeira, eles vão vir com pessoas, é muita gente. Então, vai demorar 3 anos até eles chegarem, né, olhar o que aconteceu e efetivamente começar a reconstrução do templo. Tá ok? Então, a profecia vai falar 7 semanas, as primeiras 7 semanas vocês entenderam, certo? E daí o texto vai falar agora de 62 semanas. O que são essas 62 semanas? Aqui, nessa construção aqui, ó, eu falei para vocês, imagina a tristeza desse povo que amava a cidade, que amava o templo, volta e vê tudo destruído, né? A gente sabe pelo livro de Neemias e Esdras que eles tiveram dificuldade ali para fazer a reconstrução, porque pensa, esse povo estava lá no exílio, esse povo volta para reconstruir, quem estava lá vai falar assim, o que é isso? Por que vocês estão aqui? Quem deixou? Por que vocês estão? Porque quem dominava a região ali era o Império Medo-Persa. Então, não foi fácil para eles. Foi um período de angústia, foi um período de tristeza, um período de sofrimento. Pensa, você sai lá do Brasil, deixa a sua casa lá bonitinha, quando você volta, tá tudo queimada, destruída. Você vai ficar feliz? Não vai. Então, é a mesma coisa que eles passaram. Então, vamos lá. Terminou a reconstrução de Jerusalém, porque eu estou deixando claro para vocês, não é só o templo, é a cidade, tá? O templo aqui, ele vai levar 46 anos, mas nesse meio tempo aqui vai vir, porque primeiramente vem Esdras, no meio do tempo vem Neemias. Então, enquanto Esdras e Zorobabel estão cuidando da reconstrução do templo, Neemias e os outros vão fazer a reconstrução da muralha de Jerusalém e da própria cidade. Então, eles vão começar a restabelecer. É um trabalho ali, ó, em conjunto, tá? Porque vem um e depois o outro. Então, o texto traz pra gente momentos em que eles vão e que eles voltam. Mas para nós, para a contagem aqui da profecia, para a gente entender bem a profecia, tem que fazer a leitura de Esdras e Neemias, que vocês vão entender e perceber lá pelo texto que os dois tiveram esse momento, mas que a contagem é da reconstrução de Jerusalém. Então, quando o templo fica pronto e a muralha, principalmente a reconstrução, 49 anos. Aí fechou as 7 semanas. Depois o texto vai falar em 62 semanas. O que são essas 62 semanas? Eu falei para vocês que nesse período está incluso o período interbíblico. Lembra que eu falei do silêncio de Deus depois de Malaquias? Sim. Né? Então, esse período de 434 anos até 396 e 33 de Cristo é o período que está aqui, ó, dentro das 62 semanas, que são 4, se a gente fizer a conta, né? 62 vezes 7, 434 anos,
que aqui não acabou no 396? Aqui começa no 396 até 33 depois de Cristo. Ai, Ana, mas não tem aquela contagem errada de que Jesus não nasceu no ano 0, lá no ano 1? Sim, tem. Mas ela não faz diferença para nós. Para fim de contagem aqui. Por quê? Porque a gente faz a contagem de acordo com os livros de história. Porque a descoberta de que o cálculo do nascimento de Jesus estava errado, ela é posterior. Posterior à morte dele. Sim, bem posterior. Vocês sabem disso? Eu nem sabia disso. Tá, só para resumir. Eles começaram a contar o ano 0, o primeiro ano, por causa de Cristo, não foi? Só que quando eles vão fazer essa contagem, esse calendário, vai ter um erro de cálculo. Aí eles vão descobrir isso posteriormente, porque esse calendário que a gente segue aqui, que é o calendário gregoriano, ele teve um erro. Então, Jesus, ele não nasce no ano 0, ele nasce uns 2 anos, 3 anos antes, porque ele não nasceu no período de Herodes. Então, eles deveriam ter contado desse ano em que Herodes manda matar as crianças. Só que eles erram esse cálculo e traz ele para cá. Tá? Mas isso não faz diferença para nós. Por quê? Porque a profecia, ela se cumpre na história. Tá? No nascimento. Porque a gente sabe o que? A profecia vai falar pra gente o quê? Quando o ungido vai ser morto e não quando ele nasce. Tá ok? Então, pra gente não vai fazer diferença, porque aqui nós estamos falando do período interbíblico. Porque o Novo Testamento, o nascimento de Jesus, ele tá no final do interbíblico, com a vinda dele, João Batista falando, ah lá, tá vendo esse cara aí, ó? É o cara que eu mencionei. Lembra? Não é isso que acontece? Jesus com 30 anos e o ministério dele começando? Então tá. Então vamos lá. Qual que é o marco final aqui? O texto é bem claro, ó. Da saída da ordem, tá vendo lá? Para restaurar e edificar Jerusalém até ao ungido, ao príncipe. Ou seja, quem que é o ungido? Quem que é o príncipe? Cristo. Então, ela começa com a saída da ordem aqui até a morte e ressurreição dele. Tá ok? Parênteses aqui. Alguns teólogos também, eles vão defender aqui que Jesus, ele morre nesse período aqui, nesse marco ali, vamos falar assim. Os que defendem que há 70 semanas já se cumpriram, não é isso que o texto vai falar, mas vocês vão entender por quê. Eu vou explicar. Tá falando dos preteristas? Porque o que acontece? Tem uma galera aí que defende o quê? Que as 70 semanas já se cumpriram. Por que eu não concordo com isso? Por causa do texto. Tá? E vocês vão entender o motivo. Porque na contagem deles, Jesus morre aqui. É como se ele morresse hoje e amanhã a última semana começa. Para eles, a última semana, a 70, a última semana, começa depois que ele morre. Mas não faz sentido. Não faz sentido. Por que não faz sentido? Porque o texto vai falar, ó, depois das 62 semanas, ou seja, depois, será morto o ungido. Então, quando acabou as 62, o ungido será morto. E Jesus foi morto exatamente quando a profecia termina. E a gente sabe disso por quê? Porque foi no dia 3 de... Aí tem uma discussão de ser março ou abril, porque os meses deles são diferentes dos nossos, mas é do ano 33. Parêntese dentro do parênteses. Até a NASA agora já confirmou que na provável data de crucificação de Cristo teve um eclipse. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas aqui, ó,
depois das 62 semanas, será morto ungido, e já não estará. Não foi o que aconteceu? Jesus morre, ressuscita, fica 40 dias, sobe aos céus. Ele continuou aqui? Não. Não, ele não estará. Certo? Perfeito. Então, vamos lá. E o povo do príncipe que há de vir? Príncipe que há de vir é presente, futuro, passado? O que é isso? Futuro, não é? Então, o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Isso aí já aconteceu? Não, para os preteristas já. Aconteceu no ano 70. Tá? No ano 70 aconteceu. Mas calma lá. E o seu fim será num dilúvio. Aqui, no dilúvio, aqui não é água. É no sentido de destruição. Tá? Porque Deus prometeu que nunca mais destruiria a humanidade com água. Dilúvio aqui é no sentido de destruição total. Tá ok? E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Ele fará firme aliança com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre as asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Vamos explicar isso aqui agora, porque é muito confuso, né? A gente fica meio sem entender o que está acontecendo. Eu li essa parte aí e não entendi mesmo. Então vamos lá, vamos prestar atenção aqui, vamos trinchar isso daqui. O que o texto está falando para nós, ó? Pegando o meu esquema aqui, ó. O texto está falando para a gente o seguinte: o ungido vai ser morto aqui, certo? Certo. Ele é morto e encerra, ó. Depois das 62 semanas, será morto o ungido. Então, no final das 62, vocês concordam? Sim. Então tá. E já não estará. Vamos fazer uma pausa aqui. Lá na frente, Jesus, ele não vai falar assim, ó. Lembra que eu falei para vocês que lá em Mateus 24, Jesus vai falar assim para eles. Quem lê o profeta Daniel, quem lê e entenda, lembra que eu comentei isso com vocês? Nós ainda vamos estudar Mateus 24, eu só estou antecipando. Então, Jesus, ele confirma lá no Novo Testamento uma profecia do Antigo. Jesus mesmo vai fazer a referência desse texto aqui. Jesus está confirmando, ó, esse templo que você está achando aqui lindo, maravilhoso, será destruído. Jesus confirma a profecia. Só que o problema é, o templo, a destruição de Jerusalém e do templo, pela segunda vez, vai acontecer no ano 70 depois de Cristo, pelo general Tito. Tá ok? Então, Jesus, é como se Jesus ele desse a profecia aqui agora, mas ela vai se cumprir somente no ano 70. Ele está no 33, lembra? Uhum. E ela se cumpre, só que Jesus não fala o momento. Ele fala que vai ser destruído, mas ele não fala quando. Ele só fala que vai ser destruído, ponto final. E aqui é que pega a discussão. Por quê? Porque segundo eles, a última semana já aconteceu, aí eles defendem assim, ó. Então, já aconteceu, o ministério de Jesus foi por 3 anos e meio. 3 anos e meio. E nesse período ele fez cessar tudo, que é o que eu sublinhei ali para vocês. Mas cadê o anticristo? Cadê o 22 de Apocalipse? Cadê? Por que Jesus ia fazer uma firme aliança com muitos por uma semana e na metade da semana ele ia quebrar? Jesus quebra a palavra dele? Não quebra, tá? Então, quando alguém me pergunta por que eu não concordo com essa teoria, por causa disso, por causa do texto. O texto é bem claro e específico. Então, esses pastores e teólogos, eles sustentam que esse homem que vem aqui, o que vai fazer aliança é Cristo. Eu não posso concordar com isso.
Aí é bem claro que fala que são sete semanas, que são 7 anos, e aos 3 anos... E meio. Peraí, deixa eu fazer uma pergunta, rapidinho, desculpa. Estou esquecendo o microfone, tem que fazer pergunta, eu tenho que pegar o microfone, moçada. Então, Ligou? digo aí, os 7 semanas aí, que são 7 anos... Que é os Uma semana, que são 7 Isso. anos. Os 3,5 de bagunça primeiro, e o anticristo conserta, e os 3,5 com as 1000 maravilhas, ou é a 1000 maravilhas primeiro, depois o anticristo? Primeiro vai vir uma paz. Primeira mil maravilha. Porque o que marca, gente, o que vai marcar o início da tribulação não é o juízo de Deus. O que vai marcar o início da tribulação é a falsa paz que o anticristo vai trazer. Tá? Por isso que eu falei para vocês, eu não estou preocupada com as guerras que estão acontecendo aí hoje. Por quê? Porque vai ter guerra. Jesus falou lá em Mateus, e aqui tá. Guerras estão decretadas e desolações. Então, enquanto estiver acontecendo guerra no mundo todo aí, tá tudo bem, entre aspas, né? Mas a questão é, a hora que vocês ouvirem paz e segurança, quem que falou isso para nós? Não, mas tem alguém na Bíblia que vai falar, quando vocês ouvirem paz e segurança, Paulo vai falar isso pra gente. Então, por que Paulo vai falar isso pra gente? Porque quando quando ele sobe aos céus e a galera começa a se reunir, a igreja nasce depois ali do Pentecoste, eles começam a achar que Jesus já vai voltar. Porque foi muito rápido, não foi? A morte, a ressurreição em 3 dias, o retorno dele, 10 dias depois, os 40 com ele, Jesus subiu, na cabeça dele Jesus estava voltando. Só que não. Então, Paulo vai corrigir isso. Paulo vai orientar a igreja. Esse já era um assunto que já era tratado lá naquela época. Entenderam? Então, Paulo vai corrigir. Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Não é agora, não. Calma, não é agora. Quando vocês ouvirem falar em paz e segurança, virá repentina destruição. E o que Paulo fala é exatamente o que está aqui no texto. Entenderam? Então, voltando para o nosso texto aqui, ó. Que a discussão é essa. Ah, porque no texto não fala em pausa. No texto não está falando no período da igreja. É exatamente essa questão. O texto não está falando exatamente nada. Se o texto não está falando nada, significa dizer que nada está acontecendo. Então, está pausado, está parado. Por quê? Porque se o final das 62 semanas é quando o ungido é morto, e na morte de Cristo e a ressurreição dele nasce a igreja, por isso que nós estamos na era da igreja. Tá? E quando que a última semana começa? Vamos lá ver, ó. Quando se cumprir. Aqui a destruição do santuário acontece no ano 70, certo? Olha aqui o início, ó. Ele fará uma firme aliança com muitos por uma semana. O texto é claro. 7 anos. Então, são os últimos 7 anos. A questão é, se 69 semanas cumpriram exatamente como está na profecia, por que a última semana não vai ser? Exato. Então, vai se cumprir exatamente como o texto está escrito. Se o texto não está falando nada para mim do que vai acontecer da morte de Cristo até o dia de hoje, nesse exato momento, é porque nós estamos vivendo a igreja. Ainda está naquele período. Nós estamos dentro daquele período. É óbvio isso. Por quê? Porque o texto ele só vai me falar que ele fará firme aliança com muitos por uma semana. Essa semana é a última semana que não se cumpriu. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta. Lembra que eu falei para vocês que quando vocês abrirem o telefone de vocês e tiver escrito lá assim, ó, acordo de paz firmado no Oriente Médio,
autorizada a construção do terceiro templo. Aí fica real. Aí começa a contar os 7. Aí começa a contar os 7. Entenderam? Por quê? Porque daí o terceiro templo vai ser construído, vai ser aquela paz e segurança, porque não vai ter guerra mais. O cara que assinar isso, que eu não sei quem que é, o cara que conseguir isso, todo mundo vai bater palma para ele e vai falar, esse é o cara, é nele que nós temos que confiar. E aí que vai morar o problema. Por quê? Porque esse cara vai trazer paz e segurança. Ele é o cavaleiro branco do livro de Apocalipse, que nós vamos estudar na hora certa. Então, o anticristo, ele vai trazer essa falsa paz, essa falsa segurança por 3 anos e meio. Aí o templo vai estar construído, vai estar tudo lindo, maravilhoso, eles já começaram a fazer sacrifício novamente. Porque eu quero falar uma coisa aqui. Tem sacrifício... Depois que um homem morreu por todos nós, sem pecado, sem nada, adianta eu sacrificar um boi, um elefante, seja lá qual coisa, o sangue dele vai fazer alguma coisa? Não vai. Não vai. E os sacrifícios novamente diante de animais? Eles vão voltar a fazer o sacrifício. Eles vão sacrificar, porque para eles começarem... Já estão falando dela. Isso, porque para eles purificarem o terceiro templo, eles vão ter que fazer o sacrifício da ovelha vermelha, que está lá em Levítico. Da vaca vermelha. Da vaca vermelha, desculpa. Ainda bem que tá prestando atenção. Da vaca vermelha, porque Deus mandou. Deus falou, vocês vão começar aí o tabernáculo, vocês vão matar uma novilha vermelha, depois no primeiro e no segundo templo a mesma coisa, só que tem um detalhe. No primeiro templo, a Arca da Aliança sumiu. Segundo templo, não tinha a presença de Deus lá, não tinha a Arca da Aliança. E não tem até hoje. Então, não tinha o Santo dos Santos. Então, até hoje, se eles fizerem, eles podem até reconstruir, fazer a arca tudo de novo, conforme Deus mandou, porque eles já têm tudo pronto. A única coisa que está em segredo é a Arca da Aliança. Se eles fizeram ou se não fizeram, se sabe onde que está ou se não sabe, isso é uma coisa que a gente não sabe. Mas, independente disso, o terceiro templo vai acontecer. Precisa acontecer, senão não cumpre a profecia. Tá? Porque alguns teólogos defendem assim, mas nós somos o templo do Espírito Santo. Não precisa do terceiro templo. Então o anticristo ele vai sentar na minha cabeça? Boa resposta. O tanto de cabeça que tem no mundo, será que ele consegue? Então aí eu escuto gente falando assim, não, mas aí é a apostasia que vai vir, mas Jesus não falou que eu tenho que perseverar até o fim? Então assim, não encaixa. Não encaixa. Por isso que a palavra vai falar para nós, conhecereis a verdade vos libertará. Por isso é que a gente precisa saber o que o texto fala, porque para tudo que a gente ouvir depois, você tem condição de falar assim, isso não é bíblico. E por isso que a gente tem que conhecer primeiro a Bíblia, tá? Eu estudo tudo quanto é teoria, e estudo islamismo, estudo, é que para o nosso contexto aqui, o islamismo é importante, tá? Mas eu estudo tudo. E quanto mais eu estudo, mais eu falo, não, isso daí não é bíblico, tá errado. Então, sai fora. Mas é proibido eu estudar e eu aprender? Não, é importante. Sim. É importante por quê? Porque está edificando a minha fé. Para ninguém enganar, né? Para eu não ser enganada, exatamente. Tá ok? Então, voltando aqui para o nosso tema. A morte aqui de Cristo era da igreja, lembra? Sim. Aí eu falei para vocês, última semana de 7 anos. Então, já ficou claro para vocês aqui, uma semana que vai ser quebrada no meio, certo? Certo. Gabriel, faz favor. Nós estamos vivendo a era da igreja. Nós estamos dentro da 69. Não, a 69 acabou quando Jesus morreu. Nós estamos no hold. Nós estamos no... Lembra que eu falei para vocês? É como se... Pause. Isso que eu vou falar, que eu já falei, mas não está na Bíblia. É como se Deus tivesse um relógio, ele parasse o relógio. Certo.
Aí ele está tratando com o povo, ele está tratando com a igreja. É o tempo que os gentios têm para seguir Jesus e os judeus. Está dando oportunidade. Está dando oportunidade aqui do judeu falar assim, poxa vida, esse homem que nós crucificamos era o Filho de Deus. E para os gentios entenderem, esse é o Filho de Deus. E ter fé nele. Entender o que foi a morte e a ressurreição dele. É o tempo que nós estamos tendo. Eu expliquei para vocês que esse relógio aqui, ele vai ser destravado quando houver a assinatura do acordo de paz com a permissão da construção do terceiro templo. Por isso que eu falei para vocês, quando fizeram a assinatura desses acordos de Abraão aí, que foi encabeçado pelo genro do Trump, todo mundo falou, aí o acordo de paz. Não. Ele só está fazendo acordo de paz. Não existe nenhum, por enquanto, autorizando a construção do terceiro templo. Tá claro isso? Tem que andar os dois juntos. Tem que andar junto. Tem que andar junto, porque pode até assinar acordo de paz. Amanhã pode assinar acordo de paz. Inclusive, o Trump está falando que tem 4 dias que eles estão discutindo o acordo de paz entre Israel e o Hamas. Mas tem se 4 o templo dias. não for construído, não está contando. Não está contando. Não é uma paz também num lugar específico, regional, é uma paz mundial. Mundial. Não vai haver guerra. Tipo, tem que parar a guerra na Ucrânia, tem que parar a guerra no Israel, tem que parar a guerra na África, para tudo. Na Coreia, paz mundial. É paz Ou só mundial. num lugar só não está valendo. Não está valendo, é paz Fica mundial. aberto, abriu o celular, paz mundial, É, paz mundial. Então, com a barba de moe. aqui eu costumo deixar esse slide aqui, ó, porque aqui eu sempre falo aqui, ó, o já e ainda não. E o pessoal me pergunta, o que é isso, Ana? É porque a gente já está no período da igreja, mas ainda não estamos na última semana de Daniel. Eu fiz a pergunta antes da hora, já respondeu. Tá? Porque nós estamos aqui, ó. Tá ok? Então, por isso que eu chamo esse período nosso aqui de já e ainda não. Tá? Porque a gente já tá quase. Gabriel? No último minuto do relógio. Isso, no último minutinho. Então, vamos lá aqui, ó, para vocês entenderem agora, ó. É aqui que vocês têm que prestar atenção. Eu já falei para vocês aqui que nós temos 7 mais 62, reconstrução de Jerusalém, a morte do ungido. Aqui que eu falei para vocês, ó, 3 de abril de 33, a NASA vai confirmar isso daqui, eu vou trazer a matéria para vocês. O período da igreja. E aqui, ó, a gente sabe que antes aqui da morte de Jesus, ó, alegre-se muito, ó filha de Sião, Zacarias vai falar, Zacarias 9:9. Exulte, ó filha de Jerusalém, eis que o seu rei vem até você, justo e salvador, humilde, montado num jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Lembra que eu falei para vocês? Zacarias 9:9. Aqui, ó, quando acabar esse período aqui que for assinado o acordo de paz, nós vamos começar o período da tribulação e grande tribulação. Por que eu usei essa terminologia aqui? Porque aqui são os primeiros 3 anos e meio e aqui 3 anos e meio. A Bíblia, nos textos, muitas vezes vai trazer só tribulação, tá? A gente faz essa divisão só para a gente entender. Aqui vai ser período de paz e aqui é o pega para capar. É para a igreja? Tomara que nós já vazou, né? Não. O texto não foi bem claro que a profecia das 70 semanas de Daniel era para Daniel e o povo dele? Não. Assim, não. Acertou. É ou não é? O texto não é bem claro? Sim? 70 semanas estão destinadas para o teu Povo. povo e a tua santa cidade. Tá? Então aqui a grande tribulação e a grande discussão que existe é se a igreja passa ou não passa pela tribulação. Sobre esse tema nós vamos falar especificamente quando a gente estiver falando sobre o livro de Apocalipse. Porque daí eu vou trazer todas as escolas, eu vou explicar cada um, tá?
Por enquanto, aqui nós só estamos vendo as 70 semanas de Daniel. As 70 semanas de Daniel, ela termina aqui, ó. Tá? Ela acaba aqui. Mas o livro de Apocalipse traz pra gente aqui, nesse momento aqui, Apocalipse 19, 11, Jesus volta. Jesus sobe como um cordeirinho e volta como juiz, leão. Aqui ele volta para cumprir, ele volta humilde. Ele vem em paz. Aqui ele volta como leão, ele vem para fazer justiça. E aí vai estabelecer o milênio. É um período de 1000 anos. Aí vocês vão perguntar, mas é um período de 1000 anos mesmo? Calma que nós vamos estudar isso lá no livro de Apocalipse. Tá ok? Até aqui ficou alguma dúvida? Perfeita a explicação. Alguém não, se não entendeu, pode perguntar. Não? Não passa o carro na frente do jumento. É importante dizer que o milênio vai ser na Terra. Mas O reino instalado aqui. é aqui, mas isso nós vamos explicar lá no livro de Apocalipse. Aqui eu quero trazer os textos para vocês, ó. 1 Reis 1:33, ó. Disse-lhes o rei: tomai convosco os servos do vosso senhor, fazei montar meu filho Salomão na minha mula e levai-o a Guiom. Por que eu trouxe esse texto? O que esse texto tem a ver? Lembra que eu expliquei para vocês que um rei, naquela época, quando ele ia para outro reino, ele ia em paz, ele ia numa jumenta, numa mula. Por isso que Jesus, lá em Zacarias 9:9, está montado num jumentinho. Ele veio em paz. Tá ok? Porque muitas pessoas perguntam, quando eu faço essa explicação, a pessoa fala assim, de onde você tirou isso? Porque isso é história, não é bíblico. Tá aqui. Tá aqui o texto. Posso fazer uma observação? Dá o microfone para ele, por favor. Peraí, pastorzinho. Sim, para alguma coisa. Professora Ana, essa parte que a irmã falou, que alguns perguntam para você, de onde você tirou isso? Eles talvez estão correlacionando com Lucas 19, salvo erro, que Jesus fala, cuidai-vos que eu não vim trazer paz, mas vim trazer espada. Se tiver 5 numa casa, 3 contra 2, 2 contra 3. Nesse sentido. Que alguns falam, não, mas não fecha a conta, né? Uhum. Mas é nesse sentido. Mas tem um porquê também. Porque essa paz que ele traz, ele trouxe paz, mas trouxe paz para quem o recebeu. Exato. Quem não recebe, a espada corta e aí vira guerra. É juízo. No lar, na sociedade, everywhere. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Depois, ó, 1 Reis 1, 38, 39, também vai falar, ó. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, os quereteus e os peleteus, e fizeram montar Salomão na mula, que era do rei Davi, e o levaram a Guiom. Tomou Zadok, o sacerdote, o chifre do azeite do tabernáculo, ungiu Salomão, então tocaram a trombeta e todo o povo disse, viva o rei Salomão. Então tá vendo que um texto não tá aqui, mas tá ali? Uhum. Então a gente consegue entender, ó, Jesus entra numa mula, num jumentinho, e os reis andavam assim, tá? E quando ia para a guerra, não. Quando ele ia para a guerra, eles iam num cavalo branco. Por isso que o cavaleiro do cavalo branco de Apocalipse é Jesus? Não. Não, porque aquele lá vai trazer falsa paz. Por isso é que ele vai ter o arco e não tem flecha. Ele vem cavalgando como se para vencer, só que ele não vai vencer. Isso eu vou explicar depois no livro de Apocalipse. Calma lá. Mas o ponto nosso aqui é Apocalipse 19, 11. Ele vem montado num cavalo branco. Esse cavaleiro do cavalo branco é Jesus. Apocalipse 19, 11. Ok? Ah, então é 2 aí. Se é Jesus que está abrindo o selo, porque quem abre os 7 selos, quem é digno de abrir os 7 selos, nós vamos estudar isso lá em Apocalipse, o único é quem? Jesus. Então, se é ele que está abrindo o selo, ele vai falar, peraí, agora eu não vou abrir o segundo não. É isso? Não.
tá? Então, mas calma, isso daí eu vou explicar de forma detalhada quando a gente tiver... Muito massa, gente, você explica. Uai! A gente entende, né? Eu não tenho outro jeito de explicar. Não tem outro jeito de explicar. Porque o negócio tá tão na cara que... Não é aguinha pocotó, hein? Porque o povo arruma tanta coisa, o povo complica de uma forma... Distorce o texto. Distorce o texto. E aí eles ficam espichando um texto aqui, espicham outro texto ali para colar no que eles querem. Não é assim, gente. Não é assim que funciona. A Bíblia, ela é muito clara. É clara, é aquilo que eu expliquei. O que Deus não explica, eu vou querer falar o que é. Não é assim que funciona. Olha, não seria... Peraí, não senta. Espera aí só um minutinho, pega. Senão não sai no telefone. Não precisa do microfone. O povo tá reclamando que não sai na voz. Relaxa. Fala aí. Fala aí. Já tá ligado. Não, já tá ligado. Pode falar, pode falar. Essa história do povo estica não seria porque tem aquela que a Bíblia fala que somente as pessoas de Deus teriam entendimento para discernir a palavra dele, que a Bíblia é escrita em parábolas? Como que é essa história que para mim nunca foi esclarecida bem? Jesus, ele vai falar em parábolas, porque se ele usasse a linguagem dele, as pessoas não iam entender o que ele estava falando. Entendeu? A questão é, quando você faz a leitura hoje do texto bíblico e você não entende, você ora e pede para o Espírito Santo, porque a palavra de Deus nos garante o quê? Que se eu pedir sabedoria, Deus vai me dar. Agora, se eu não leio a palavra de Deus, se eu não tenho conhecimento da palavra de Deus, como que Deus vai me dar sabedoria? Se eu não conheço nem o texto. Entendeu? Por isso que eu estou batendo na tecla, a importância da gente conhecer o texto bíblico e Deus vai nos capacitar, nos vai dar sabedoria e entendimento para a palavra dele. Entendeu? E o problema é que as pessoas hoje, ao invés de ler o texto, ficam esperando que alguém fale. Por isso que eu vivo falando aqui. Vocês não têm que ir atrás nem do que eu estou falando, nem do que o pastor está falando. Exato. O que nós falamos aqui, pega a Bíblia e fala, pera, deixa eu ver se isso aí que está falando, se é verdade. É assim que funciona. Mas cada Bíblia fala uma coisa. Não existe isso. É questão aí de versões, mas o contexto é o mesmo. O contexto é o mesmo. Eles só trocam umas palavras mais fáceis, de mais fácil entendimento, mas o não foge do contexto. O significado é o mesmo. É o mesmo. É por isso que eu falo, se você quer estudar a palavra de Deus, então vai no original. Estuda ela em hebraico e no grego. Entendeu? Mas aí é que eu expliquei que existem versões próximas do hebraico e próximas do grego. Entendeu? Em português, né, que eu tô falando. Tá? Mas não muda o sentido, não muda o contexto, não. Tá? Os mormons tiram um livro. Não, mas aí nós estamos falando de uma denominação, de uma seita. Porque os mormons não seguem a Bíblia. Eles... Mas eu quero dizer, o que acontece na mídia hoje não é porque são pessoas de todas as religiões puxando coisas que não... Sim, mas aí entra o engano que Jesus falou que teria. É por isso que eu falo, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Se eu conheço a palavra de Deus e vem um mormon falar na minha cabeça... Entendeu? Então, posso continuar? De nada. Não só mormons, tem outros aí, né? Tem mais aí. O leque é grande. Esse foi um dia na minha casa aqui, eu chamei para orar. Quiser não. Então, Se não, então tchau, obrigado. vamos lá. Próximo. Continuando o assunto do cavalo. Não foi um cavalo de guerra, mas a mula real de Davi, que eu falei aqui.
Esse detalhe simbolizava que Salomão era o herdeiro legítimo, porque andar na montaria real, mula ou jumenta, era sinal de autoridade e sucessão direta. Essa era a regra da época, tá? Diferente de outras culturas, onde o sucessor podia ser proclamado em um cavalo, símbolo militar, em Israel, a mula ou jumenta, ela representava humildade e realeza pacífica. Então, eu estou trazendo contexto histórico, para vocês entenderem por que Jesus entra numa mula e por que ele volta agora montado num cavalo. Ok? Pode passar. Isso conecta com a profecia messiânica de Zacarias, que eu passei lá para vocês. 9:9, que diz que o Messias viria montado no jumento, cumprida por Jesus em sua entrada em Jerusalém, lá em Mateus 21, do 4 ao 5. Né? Que foi um pouquinho antes da morte dele. Pode seguir. Motivo porque eles não aceitaram ele como Salvador, porque acharam que ele vinha... O cara, o rei, né? O rei. Tá? Aqui eu falei para vocês que eu ia trazer a matéria, ó. A NASA, recentemente agora, confirmou que ocorreu um eclipse lunar parcial no dia 3 de abril de 33, visível em Jerusalém, confirmada por dados astronômicos da NASA e estudos acadêmicos. Esse fenômeno pode ter dado origem à expressão lua de sangue nas escrituras. A data de 3 de abril de 33 já era uma das principais candidatas à data da morte de Jesus. Até então, a gente sempre falou em abril do nosso ano, mas o ano deles era diferente, tá? Dos nossos meses, quer dizer. Mas a gente sabe, é por isso que dá uma diferença, março e abril. A gente sempre soube isso, mas agora, ó, a data de abril, né, já era uma das principais candidatas à data da morte de Jesus, e o eclipse fortalece essa hipótese, lembrando que neste período o calendário da época era o juliano e não o gregoriano que nós usamos hoje. Por isso que dá essa diferença. Por isso que dá a diferença. O nosso é 365, o deles de 360. O nosso solar e o deles é lunar. Tá? Pode seguir. Fazendo um resumo, então, agora do que eu falei, ó. As profecias do livro de Daniel a respeito dos impérios mundiais, lembra que eu expliquei para vocês a estátua, os animais? As profecias do livro de Daniel a respeito dos impérios mundiais e das 70 semanas se cumpriram completamente, literalmente e exatamente como foram profetizadas, as 69. Isso nos dá a certeza de que parte da profecia que ainda é futura se cumprirá exatamente como foi profetizada na última semana. Pode passar. A respeito do futuro, as profecias de Daniel dizem que que um império se reerguerá através da união de 10 reinos. Eu não falei para vocês lá da estátua, dos pés lá? Desse império surgirá o anticristo, que se tornará líder do império. Esse império será a base de todo o seu poder. Com esse poder nas mãos, o anticristo dominará o mundo por 7 anos, conhecidos como o período da tribulação. Isso aqui é só um resumo do que eu já falei, só para trazer a memória de vocês. Próximo. No fim desses 7 anos, Cristo voltará à Terra para destruir o anticristo, o falso profeta e o seu império e iniciar o reino de Deus na Terra, conhecido no Antigo Testamento de reino messiânico e no Novo Testamento como milênio. Então, Jesus volta no capítulo 19, versículo 11, como eu falei. Ele vai lançar o falso profeta e o anticristo no lago de fogo. Satanás vai ser preso por 1000 anos. Jesus estabelece o reino dele, lembra da pedra que bate no pé da estátua e cresce? Ao final dos 1000 anos, Satanás vai ser solto, e aí o povo acha que vai ter a grande batalha. Não vai, porque ela é injusta. Vocês imaginam, gente? Jesus com o exército dele de um lado, Satanás com o exército... Ah, para! Por que ele não quer mesmo? Exatamente, mas é o que vai acontecer, vai cair fogo do céu e vai destruir, porque, gente, Senhor, o Satana, é a mesma coisa de eu pegar o irmão aqui, ó, imagina a Ana toda raquetiquinha aqui, fazendo, como é que chama isso aqui? Queda de braço, com o irmão ali, ó, pensa, eu tenho chance? Não. tem. De perder.
É a mesma coisa, gente. Eu não posso. Não tem como. Jesus vai fazer só e vai descer fogo do céu. Então não vai ter batalha entre o bem e o mal. A batalha do bem e do mal já está no dia de hoje. Essa já é no dia de hoje. Até aqui, alguma dúvida? Só o finalzinho. Ele é solto. Satanás é solto no final dos 1000 anos e aí ele é definitivamente destruído. Então... Aí ele vai ser destruído. Aí o que vai acontecer? Vai descer a nova Jerusalém. Novos céus e nova terra. Tudo vai se fazer novo. E vai ser solto para acabar com ele. É, porque, vejam bem, vocês concordam que Deus podia ter feito assim, ó, e destruído Satanás antes da queda? Por que Deus não fez isso? Acontecia. Eu só queria saber. Para cumprir a palavra. Não tinha palavra? Para que o nome dele seja glorificado. Hum, No mal, no inimigo, ele vai ser glorificado. então, mas vamos voltar um pouquinho. Finge que Satanás, eu sou Deus, Satanás está aqui e se rebelou contra mim agora. Deus, Cristo, certo? E um monte de anjo, não foi? Porque ele não vai convencer 1/3 dos anjos e levar com ele? Se ele convenceu 1/3 é porque ele teve lábia, gogó, certo? Ele convenceu 1/3, sobrou 2/3. Se Deus fizesse e destruísse a galera toda, aquele 1/3 Satanás, os outros 2/3 ia falar assim, esses dois povos aí que morreu tava certo. Quem é esse Deus aí para fazer o que ele está fazendo? Porque ele não queria estar acima de Deus. Ele não falou que ele estabeleceria o trono dele acima do trono de Deus. De Deus não, de Jesus. Porque de Deus ele sabe que ele não pode. Concorda? Porque foi Deus que criou ele. Mas ele pode estar acima de Jesus, mas não de Deus. Concorda? Porque o reino não é de Cristo? Então tá. Então Satanás, ele vem aqui, ó, e vai falar aqui, ó, peraí. Eu vou estabelecer o meu reino acima do seu. E Deus vai fazer assim, não vai não. E mata Satanás e todo mundo. Os outros, porque ele não convenceu 1/3, ele não teve lábia para convencer esse povo, o outro aqui ia falar assim, ele falou que esse Deus aí é um tirano, que esse Deus aí controla tudo e faz tudo. Destruiu eles. Não, os caras estavam certos. Deus não quis isso. A bondade e misericórdia de Deus e o amor dele vai fazer com que o quê? O plano dele continue se cumprindo. Porque ele cria o homem à imagem e semelhança dele. Satanás se irrita com isso. O ponto é que Satanás não estava no dia do plano. Foi feito um plano, e esse plano não vai se desfazer por Satanás ou por qualquer demônio. Exatamente, o plano vai seguir, só que Deus ele vai dar o livre-arbítrio para nós. Ou a gente segue o nosso Criador e Cristo, ou nós vamos seguir Satanás. Não existe um meio termo. Não existe o que eu penso ou o que eu acho. Entenderam? Não existe um meio termo. Ou você segue Cristo, ou você segue Satanás. Não tem outra opção. E o que nós estamos vivendo hoje, os dias que nós estamos vivendo hoje, e isso é sério, gente. O papel da igreja hoje não é massagear o ego das pessoas para ficar falando que Jesus é amor. Não, nós não estamos mais nesse período. Nós estamos no período de buscar as pessoas ao arrependimento. Nós estamos no período de fazer o que João Batista fez. Olha, ou é Cristo ou é o inferno. De que lado você quer estar? Isso é o que a palavra de Deus, que Deus espera de nós. É o que a palavra de Deus fala pra gente. Ó, vai lá, prega o evangelho a toda criatura. Ou é salvação ou é condenação. Não tem meio termo. É simples assim. O nosso papel hoje é esse. Olha, condenação, salvação. Você quer ficar de que lado? Deus deu esse livre-arbítrio para nós. O nosso papel hoje é esse.
E o que pior que eu falo, que eu comentei aqui já e vou repetir, é a gente põe o nosso bumbum na cadeira e a gente não está fazendo nada. A gente não está sendo sal, a gente não está sendo luz para as pessoas. Então, o nosso papel é muito importante. Nós temos que cumprir a ordenança que Jesus deu, o ide. E levar a verdade para as pessoas. A verdade, porque é ela que liberta, é ela que salva. Tá? Então, por que eu estou entrando nesse assunto aqui, ó? Porque o Novo Testamento, quando ele vai falar de milênio, quando a gente fala de reino messiânico, a gente sabe que Deus ele vem tratando as dispensações ao longo do período. Deus ele vai fazer, qual que é a primeira aliança que Deus vai fazer? Quem que é a primeira pessoa que Deus faz uma aliança? Abraão. Hã? Marcelo falou Adão. Adão. A primeira aliança é a aliança adâmica. Só que Deus faz aliança e Adão quebra. E depois, Deus vai fazer outra aliança. Com quem? Abraão, não foi? Deus não fez a promessa para Abraão? Deus vai cumprir a palavra dele? Sim. Como que Deus vai cumprir se o povo não cumpriu? Porque ele é Deus. Ele é imutável. Ele é imutável, ainda que o povo de Deus, o povo judeu ali, ó, os israelitas, nos nossos dias de hoje, os judeus, os que seguem o judaísmo, ainda que eles não reconheceram Cristo, a palavra de Deus não vai mudar. A aliança ainda permanece. Qual que é a diferença? A diferença é que esse povo aqui, ó, não aceitou Jesus e Deus falou assim, ó, peraí. Então, esse povo não me aceitou, mas agora eu vou fazer uma aliança messiânica. Então, é como se Deus falasse assim, ó, o meu povo aqui não me aceitou, então eu vou tratar agora desse novo povo aqui que recebeu o meu filho, aliança messiânica, mas Deus vai esquecer do povo que ali não aceitou o filho dele? Não. Mas vai tratar com eles no final. Mas vai tratar com eles. Romanos 1. Pergunta, Deus é justo, não é? Ele é amor e justiça, não é? Vocês acham que ele vai tratar o povo que fez o dever de casa da mesma forma do povo que não aceitou ele? Não. Ele estaria sendo justo? Se ele tratasse igual, estaria injusto. Então, vocês conseguem entender o plano de Deus para nós? A profecia das 70 semanas, ela é clara, tá? Ela é bem clara. Ela é específica para o povo de Deus. Por isso que quando eu comecei a trabalhar com vocês, esse texto de Daniel aqui, eu falei para vocês, vamos dividir o mundo em 3 grupos, não foi? Qual que é o grupo mesmo? Esqueci. Gentios, judeus, Não, o gentio ímpio é o mesmo. Judeu, gentil e os... Igreja. Gentios e ímpios, mundo, vamos falar assim, a igreja e os judeus. O tratamento de Deus vai ser o mesmo para todo mundo aqui? Não pode, né? Senão ele tá... Nós não somos a noiva? Nós não somos a noiva? Sim. Então, se nós somos a noiva, tem que ter um casamento, não tem? Essa noiva tem que ser levada para o casamento, para as bodas. Eu não expliquei para vocês aqui o casamento judaico? Sim. Tá? Então, eu tenho que olhar para o que o texto me fala e para o contexto da época de Cristo. Tá? Podemos caminhar aqui? E ainda vai dar tanto beijo no Senhor Jesus, hein? Que nós subir. Pode passar para essa daqui. Para a próxima, a imagem. Isso. Aqui, gente... Não, essa aqui, ó. Essa vem antes.
certo? Isso, isso mesmo. O que é isso aqui que eu estou mostrando para vocês? Quem sabe me falar? Isso aí é o Domo da Rocha e o Templo de Jerusalém. Exatamente. Isso daqui que vocês estão vendo é uma maquete que ela já existe, tá? Hoje, o Domo da Rocha, que é essa cúpula dourada que existe lá em Israel, que quando você dá uma gulgada aí, vocês pedirem a imagem de Israel, vai aparecer o lugar onde era o templo, que hoje não tem templo, e tem o Domo da Rocha, que para nós cristãos é o local, é o Monte Moriá, que é o local onde Abraão sacrificou Isaac. Para o islamismo, que está lá hoje, é o lugar aonde Abraão sacrificou Ismael. Ana, então agora eu estou começando a entender por que você fica falando tanto do Islã. Tá? Por quê? Porque hoje é o islamismo que está sobre o domínio, que está dominando aqui o local. Entenderam? Mas eles é que mandam. Exato. O judeu hoje e nós cristãos, a gente pode até ir lá. Só até aqui fora, aqui dentro não. Mas a gente não pode orar. Nem o judeu e nem o cristão. Você não pode entrar nem com uma cruzinha, uma correntinha, nada de símbolo cristão, você não pode entrar lá. Hoje. Esse pedaço pertence a Israel? Não. Até então, deixa eu corrigir. Está na cidade velha de Jerusalém, pertence a Israel, mas quem controla é o rei da Jordânia. Tá? São eles que controlam, mas Israel faz a segurança. Tá ok? A segurança é Israel. Tá? Mas existem essas regras que precisam ser cumpridas. Tá? Então, isso daqui, esse domo da rocha é em tese, porque eu não sou muito disso, assim, porque se Jerusalém foi destruído trocentas vezes, então eu não posso acreditar mais que o cume da rocha que está lá é exatamente o lugar aonde Abraão sacrificou Isaac, ou sequer Ismael, segundo a visão deles. Mas independente disso, é o Monte Moriá, tá? Que é onde Deus mandou ele ir, tá? Abraão ir. Então, para nós, a importância desse monte é porque foi aonde aconteceu o sacrifício de Isaac. Para o islamismo, foi aonde Ismael teria sido sacrificado por Abraão. Mas, para eles também, para o Islã, esse monte é importante, porque é o monte aonde Maomé teria recebido a visão, ele teria voado com a mula lá, e ali naquele momento ele recebe a visão de Deus, e que ele era o que veio depois. Vocês sabem a história do Islã, né, gente? Então, o Islã, fazendo um resumo, Maomé, ele vai viver lá no ano de 550 bolinha ali, 600 por ali, de 500 a 600. Por ali, depois de Cristo. Depois de Cristo. Aí ele vai, vou resumir bem rápido a história. Aí ele vai começar a ter umas revelações, e a esposa dele vai falar assim: peraí, tem um povo que mora lá, em Jerusalém, vai lá e conta para eles essas visões, essas coisas que você está tendo aí, e que eles vão ajudar você. Aí ele vai, e os judeus vão fazer o quê? Dar risada na cara dele. Ele vai ficar com raiva, e ele vai criar o Islã. Tá? Então, ele vai fazer um Ctrl+C, Ctrl+V da nossa Bíblia, a Bíblia judaica, tá? Como é o nome da Bíblia deles? Ao Alcorão. E aí é como se ele fizesse um Ctrl+C, Ctrl+V da Bíblia e vai formar o Alcorão. Tá? É mais ou menos igual à nossa Bíblia. Eles acreditam nos profetas, eles acreditam em Jesus, só que na escatologia deles... deixa eu só terminar aqui. Por que esse lugar é importante para o Islã? Para eles é importante lá na Arábia Saudita, Meca e Medina,
que é onde ele nasceu e onde ele nasceu como pessoa e aonde nasce o Islã. E Jerusalém é importante porque é onde ele é levado com a mula e ele tem toda a visão e ele recebe todo o poder de Deus ali, as visões dele, enfim. Ali é importante também. São os 3 lugares importantes para o Islã, tá? Então, nesse local tem o Domo da Rocha e atrás é onde tem a mesquita, que é uma cúpula prateada. Meia preta, assim, mas dá para ver que é prateada. Podia até ter trago a imagem aqui para vocês, mas não lembro. Porque muitas pessoas confundem o Domo da Rocha com a mesquita. Não é. Isso daqui é a cúpula dourada, que é o monte o Moriá. Atrás tem a Al-Aqsa, que é a mesquita deles, que é onde eles fazem as orações. Aqui dentro só entra os top deles. E algumas mulheres que elas têm acesso a ficar fazendo oração lá na onde é a rocha lá. Tem um vídeo daquela menina, Aline, Israel com Aline, alguma coisa assim. Ela, depois vocês pesquisam lá, Domo da Rocha, Israel com Aline, Domo da Rocha, ela conseguiu autorização, ela conseguiu permissão e fez um vídeo lá dentro. Ela mostra o lugar, tá? Depois vocês, quem quiser dar uma olhada aí. Por que eu trouxe essa imagem aqui? Mas eu estava falando alguma coisa aqui do Islã, né? Que eu falei, não, deixa eu explicar isso e depois eu... a questão escatológica deles. O Islã também tem escatologia, tá, gente? Assim como nós, eles também têm. Na escatologia deles, ó, pra vocês verem como tudo se conecta. O judeu não está esperando o Messias até hoje? Jesus não falou, eu vim em nome do meu Pai e virá outro em seu nome e vocês vão acreditar nele? Então, é o anticristo que eles vão cair na conversa do anticristo, o povo judeu. Nós esperamos a segunda vinda de Cristo, certo? O Islã, eles também esperam o Messias. Eles também esperam, tá? Jesus, para eles, é um profeta. Muitos islamitas aí, eles estão se convertendo porque eles começaram a perceber que Jesus fez mais do que o Maomé. Então, muitos estão se convertendo ao cristianismo porque a hora que eles conhecem a vida de Jesus e falam, não, mas peraí, até no Alcorão tá falando que ele tem mais obras do que Maomé, por que a gente segue Maomé e não Jesus? Mais ou menos é isso que está acontecendo com esse pessoal. Para eles, Jesus vai voltar. Porque para eles, Jesus não foi crucificado. Quem foi crucificado no lugar de Jesus foi Judas. Porque no momento em que Judas vai lá para trair Jesus, segundo eles, tá, gente? Segundo eles. Segundo o Islã, viu? Segundo eles, quando Judas chega para trair Jesus, Deus troca o rosto, troca a aparência, transfigura Jesus com o rosto de Judas. E aí, Jesus foge e quem é crucificado é Judas. E Deus guarda Jesus até os dias de hoje para Jesus voltar. Mas por que eles fazem? Se eles seguem a Bíblia, onde é que parte que eles acharam que é? O Maomé. Eles não seguem, eles fizeram... Mais ou menos, eles têm o Alcorão. E por isso que eu falei, eles fazem um Ctrl+C, um Ctrl+V, mas reescreve os textos do jeito deles. Poderia repetir? Vou repetir. Vamos lá. A transfiguração, segundo o islamismo, no momento em que Judas vem trair Jesus, Deus transfigura o rosto de Jesus para o rosto de Judas. Quem vai ser preso pelo Império Romano e crucificado é Judas. E Jesus, Deus recolhe ele, Deus esconde ele. Então, Jesus vai voltar, que eles chamam de Issa. Então, eles esperam o Issa. O Issa é quem vai libertar o povo deles. Porque na cabeça deles, o Islã, depois da morte de Maomé,
ele não tinha sucessor. Então, vai ter aquela briga. Quem que vai assumir? O certo seria alguém da linhagem dele, mas ele não tinha. Ele tinha um sobrinho. E aí o general dele vai assumir. Então, por isso que hoje a gente tem a divisão de sunita e xiita. Só que dentro do sunismo e dos xiitas aqui, tem divisões também. Tá? Mas, a grosso modo, xiita, sunita. A maior parte é sunita. A maior parte é sunita. Os xiitas são as mulheres que vocês veem andando aí de burca preta. São os mais radicais. Que são os radicais que querem aplicar a Sharia no mundo. Talibã. Que são os que ficam lá se batendo, se debatendo lá, batendo assim, eles batem assim, se corta, essa galera aí. Então, essa galera é a galera do xiita, que quer aplicar a Sharia no mundo. Tá? Se vocês lerem, vai aí de curiosidade, vai ler o que a Sharia fala. Dá uma pesquisada aí que vocês vão falar. E tem um mistério aí, porque o povo, os LGBTs, né, fala alguma coisa, eles vêm para cima. Mas eles não vão para cima do Islã. Não vão. Porque vai para cima do Islã, eles fazem o que fizeram na França, por causa daquele jornal lá que publicou uma caricatura de Maomé tirando onda, né? Eles não vão em cima do Islã. Ele também vai matar todos eles. Se eles forem, vão matar. A maior hipocrisia que existe hoje é o pessoal do LGBTQ+, aí, A+, defender Hamas. É a maior hipocrisia do mundo. Mas, enfim, né? Então, vamos voltar aqui. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque é importante que vocês entendam que da mesma forma que a gente tem a escatologia bíblica cristã, o islamismo também tem. E elas se encontram, assim como o judaísmo. Então, voltando, eu vou repetir. Enquanto o judaísmo espera a vinda do Messias, que já veio, mas para eles não veio, eles vão crer num líder político, porque eles sempre esperaram por um líder político. Tá? Porque na cabeça deles, eles queriam alguém que libertasse eles do Império Romano. E hoje, eles querem alguém que liberta eles do regime do Irã. Por isso que quando vier a falsa paz aqui, eles vão acreditar nele como sendo o Messias. Do lado de cá, do Islã, eles esperam que venha um Messias que vai trazer a Sharia, que vai implementar o islamismo no mundo. E isso é o que eles acham. E a gente espera a segunda vinda de Cristo, para tirar a igreja daqui e trazer juízo. E começar tudo de novo. Entenderam isso? Então, vamos lá. Por que eu trouxe a imagem aqui? Muitos defendem que precisa ter uma guerra lá dentro de Jerusalém para que esse prédio que existe lá hoje seja destruído, tá? Não há necessidade nenhuma. Hoje, no espaço que tem lá, é possível manter esse prédio e construir do lado, tá ok? Essa maquete que tem aqui, ela já existe. Toda a planta para a construção desse templo já está tudo pronto. Todos os projetos, todos estão prontos. Tudo. As pessoas já estão sendo treinadas. Roupa, tudo que vocês imaginarem. A única coisa que eles não declararam que tem é a arca. Da onde eu tiro essas informações? Anota aí. Entra lá. Fugiu aqui, Instituto do Templo, em Israel. Instituto do Templo, eles têm lá todas essas informações do terceiro templo. Benjamin Netanyahu, ele não apoia isso. Porque essa construção do terceiro templo são os judeus, são os ortodoxos que estão atrás disso. Tá? Isso aí não é uma coisa que o Benjamin Netanyahu fala, olha, vai ter que ser destruído aqui para construir o templo. Não.
Ele não defende isso, ele não sustenta isso. Eu também não estou aqui para defender ele, não é isso. O que eu estou dizendo é que a reconstrução desse terceiro templo está mais ligado com a religião, judaísmo, do que com a política, tá? Mas para cumprimento de profecia, a gente sabe que isso precisa acontecer. Então, pode passar para a próxima, Gabriel, por favor. Vista de cima, ó. O que existe lá hoje é perfeitamente possível fazer a construção do lado. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Ana, isso aí não vai dar legal. Uai, como não? Já tem lá em Dubai? Não tem? Sim. Lá em Dubai eles não fizeram os 3 templos lá? Cristianismo, islamismo e judaísmo? Por que não pode fazer aqui também? Porque é Jerusalém, a guerra qualquer. A questão é, não precisa ter, para parar a guerra no mundo, não precisa ter uma única religião. Exato. Então tem que estar todo mundo junto e misturado. Vocês estão vendo como que está tudo sendo preparado? Na verdade, até os projetos aí tá pronto, então pode botar a barba de noiva. Tá? Põe o próximo aí, por favor. Né, André? Não, Senhor, busca nós orando. Olha lá, tá vendo? Tá tudo pronto, tudo preparado. Tá? Então, para a gente finalizar aqui, primeiro eu quero saber se tem perguntas. Não? Quando não tem pergunta é porque foi muito bem explicado. Não, eu tenho medo quando eu pergunto e ninguém fala nada, porque pode ser que não entenderam. Pega a Bíblia de vocês aí, então, por favor. Pega lá Daniel 9, 24. Quero que vocês acompanhem na Bíblia. O slide aqui é o último, né? Hã? Esse slide é o último. É. Encerrou. Esse encerrou. O próximo é só perguntas. Não, perguntas é esse momento aqui. É. Pode deixar aí nas perguntas. Posso continuar? Pode. Então vamos lá. Daniel 9, 24. Eu trouxe o contexto para vocês, não foi? Não, mas não tem importância não. Eu trouxe o contexto para vocês de Daniel. Eu não falei para vocês que Daniel tinha sido levado cativo de Jerusalém para Babilônia, não foi isso que eu falei? Então, a primeira deportação deles, ela acontece mais ou menos ali no ano de 605, lembra disso? Que é quando a primeira leva vai, Daniel tá no meio, né? Depois Nabucodonosor ele vai vir destruir o templo, que vai acontecer mais ou menos ali por ali, porque deixa eu lembrar uma coisa, a primeira vez que Nabucodonosor vem e destrói, ele vem no Reino do Norte, tá? Primeiro. Depois ele volta para o Reino do Sul, tá? Para Judá. E isso vai acontecer em 586, tá? Então, o cativeiro começa 586, tá ok? Só que em 539, Ciro, lembra que eu falei para vocês? Cabeça de ouro, Babilônia, não foi? Império Medo-Persa. Então, Ciro era o mais forte, o Império Persa era mais forte que o Império Medo. Mas naquele momento eles vão ter os 2 governantes, eles vão fazer um acordo, só que Ciro vai governar uma parte e Dario, Artaxerxes, vai governar em outra parte. Mas quem é o que manda é o Ciro. Vai passar o tempo, o Ciro vai morrer, tá? Ciro vai ser o cara que vai fazer o que mesmo? Libertar o povo. Que ele vai deixar o povo voltar. Lembra que eu falei que Daniel ele começa a orar, vai ler o Jeremias, e o Jeremias vai falar, o tempo do exílio era 70 anos, e Daniel vai falar assim, nossa, já tem 67 que a gente está aqui, então já está para acabar. Então eu vou começar a orar, vou começar a pedir perdão pelos meus pecados e pelos pecados do meu povo. Então ele começa a fazer a oração, certo? Que eu falei para vocês que está aqui no capítulo 9, tá? Ele começa a orar. E o Daniel, ele recebe essa profecia nesse ano que eu falei, 538, tá?
Ciro vai dar o decreto para Esdras, para eles irem lá e reconstruir o templo. 520, Dario I confirma o decreto. Lembra que eu falei para vocês que são 4 decretos? Primeiro Ciro, depois o Dario confirma o decreto do Ciro. 516, a conclusão da reconstrução do segundo templo. Em 444 e 45, que eu falei para vocês, Artaxerxes I autoriza Neemias reconstruir os muros de Jerusalém. Isso está lá em Neemias 2. E aí que eu falei para vocês, dos 4 decretos, a gente tem que olhar esse último, tá? Porque é o que autoriza a reconstrução da cidade e as muralhas de Jerusalém. Qual que é o problema do texto aqui, ó, que eu pedi para vocês? Quando a gente faz a leitura do 24 até o 27, existe uma polêmica aqui, tá? Essa polêmica é o quê? No ano de 167 antes de Cristo, porque eu não tô falando para vocês aqui do ano de 500 e pouquinho, 400 e pouquinho, não foi? Sim. Então, vai passar o tempo e lá, porque daí eu não falei para vocês, Império Medo-Persa, aí quem que vai destruir eles mesmo? Qual que é a cintura da estátua? O bronze, os gregos, tá? Aí eu não falei para vocês que os gregos destroem o Império Medo-Persa, e aí vem o Império Grego e toma conta, mas aí o Alexandre o Grande, que vai conquistar mais território, ele vai morrer. E os 4 generais dele vão assumir. Não tinha as 4 cabeças lá do leopardo, lá do... Então, aí os 4 generais. Dos 4 generais, nós vamos tirar 2, que os outros 2 aqui não faz muita diferença não, porque eles acabam ficando menores e depois eles vão ser... como é que fala? Hã? Não, eles... Nossa, fugiu a palavra aqui. Quando um conquista o outro. Dominado. Vai ficar mais ali o Ptolomeu, que é o período ptolomaico, e o Seleuco, que é o período Seleucida. Então, no Império Grego, vai ficar os Seleucidas e o Ptolomaico, tá? O que vai acontecer aqui? O Antíoco Epifânio IV, que a gente tem 1, 2, 3, 4, tá? Mas lá no ano 167, o Antíoco Epifânio, o que ele vai fazer? Eu não falei para vocês que o pessoal confunde aqui esse negócio falando da última semana aqui, que Jesus morreu ali e a última semana já aconteceu? Não foi isso que eu falei para vocês? Então, o pessoal sustenta que no ano de 167, o Antíoco Epifânio, por ele ter profanado o templo, ele coloca um porco lá, ele coloca a estátua de Zeus lá dentro. Então eles falam que a última semana, as 3 semanas e meia, lá os 3 anos e meio, aconteceu nesse período de Antíoco Epifânio, tá? Porque ele vai proibir a prática do judaísmo. Isso é verdade, tá, gente? Isso é história. Ele proíbe a prática do judaísmo, ele coloca um porco lá dentro e ele coloca a estátua de Zeus. E todo mundo sabe que porco é abominação para os judeus, né? Então ele vai fazer isso. Nós temos essa referência em Daniel 8, do 11 ao 14 e Daniel 11, 31. Mas existe um livro apócrifo, que é o primeiro Macabeus, tá? É um livro que não está na Bíblia, mas como livro histórico, ele é bom. Ele vai contar pra gente o que aconteceu nesse período. Por quê? Porque vai ter uma revolta. O povo judeu não vai aceitar o que o Antíoco Epifânio fez. Então vai ser a revolta dos Macabeus, tá? Eles vão brigar, vão lutar e eles vão vencer por um curto período de tempo, tá? Isso tá lá, essa história que eu tô falando, tá lá em 1 Macabeus, capítulo 1, do 54 ao 59. Por que eu tô falando desse Antíoco Epifânio? O que isso tem a ver com a gente?
Porque o que ele fez em 167 antes de Cristo é como se fosse um trailer do que vai acontecer no filme. Então eu tenho 3 situações. Eu tenho o Antíoco Epifânio, que ele é uma figura, é uma pré-figura do que o anticristo vai fazer no futuro. O que ele fez encaixa dentro da profecia? Encaixa. Mas ele não é a figura que vai profanar o templo. Porque o Antíoco Epifânio, ele não governou no mundo. Ele não estabeleceu a marca da besta. Tá? Então, cai por terra isso daí. Por que eu tô falando isso? Porque vocês vão ouvir, ou ler, ou alguém falando sobre isso. Ah, mas o Antíoco Epifânio foi o anticristo que já cumpriu a profecia. Não tem como ser o Antíoco Epifânio. Não tem como. Por quê? O templo nem tinha sido destruído. Tá? Mas não faz sentido, né? Não faz sentido. Porque nesse caso aqui, eles estão falando da destruição do primeiro, tá? Do primeiro templo, mas o segundo nem tinha sido destruído. Tá ok? Então, a figura do Antíoco Epifânio é uma pré-concepção do que vai ser o anticristo. Tá ok? O outro é o Tito. O Tito não vai vir destruir no ano 70? Ele também é o que eles chamam que ele era o anticristo. Não, ele não era o anticristo. Ele vai cumprir a profecia do que Jesus falou, que ele viria destruir o segundo templo. Pronto, não tem mais. Ele vai massacrar o povo judeu? Vai. E o povo que ouviu as palavras de Jesus, a hora que eles viram a cidade sitiada, o que esse povo fez? Correu. Por isso que os cristãos daquela época não foram mortos. Porque Jesus não fala lá em Mateus 24, corre. Quando vocês virem Jerusalém sitiada, não pega nada, vaza. Então eles lembraram da palavra de Jesus e vazaram. E naquela época, nessa destruição aqui, o povo morreu de fome. Porque Tito, ele vai sitiar a cidade para destruir Jerusalém e o templo. Então, é uma história muito triste, tá? O povo que ficou lá morreu de fome, as mães chegaram a matar os próprios, os filhos morriam, as mães comiam os filhos. É muito triste a história. E depois eles são mortos, queimados e destruídos pelo Império Romano, tá? Então, a figura de Tito não é o anticristo também. Tá? Ele destrói o templo para cumprir a profecia que Jesus fala em Mateus 24. Então, a gente chama isso de cumprimento intermediário. Então, enquanto eu tenho o Antíoco Epifânio profanando o templo, eu tenho o Tito aqui destruindo o templo. Tá ok? Depois, eu não falei para vocês que são 3 momentos? É como se isso aqui fosse um trailer, esse daqui fosse outro. E o filme de verdade, a consumação, vamos falar assim, vai ser quando efetivamente o anticristo dominar. Que é a última semana de Daniel. Entendeu? Então, a figura do anticristo, a gente vai ler muito, vai aprender muito em Mateus 24, em Tessalonicenses, em Apocalipse 13, mas tudo ao seu tempo, tá? Eu só estou trazendo essas 3 figuras para vocês, porque vocês podem ouvir, não, mas falam aí que o Antíoco Epifânio fala do Tito. Não, eles não são, eles são pré-figuras do anticristo, eles não são o anticristo. Porque o anticristo é um governo mundial, ele vai ter a marca da besta, vai ter N situações que esses 2 não cumpriram. Entenderam? Então, não é porque eu acho. Não, é porque a profecia não se cumpriu nos 2. Tá ok? Então, guarda isso que eu falei para vocês, porque isso é muito importante. Essas 3 figuras aí. Antíoco Epifânio IV, Tito e o anticristo, vamos falar o anticristo do futuro. Não esquece isso. Tá ok?
Para a gente finalizar, eu vou gastar um minutinho só, pastor. Só um minutinho, só para a gente finalizar. Eu não falei para vocês de 70 semanas que estão determinadas para o povo? Então, Deus antes não tinha estabelecido 70 anos de cativeiro? Então, olha só, são 70 anos que Deus coloca como cativeiro para o povo dele, depois Deus traz mais 70 anos destinados para aquele povo. Aqui existe igreja? Não. Aqui existe igreja? Não. Por isso que o texto vai ser bem claro e específico, para o teu povo e a tua santa cidade. São 70 anos de cativeiro e aqui 70 anos vezes 7. Tá ok? Então, o texto é bem claro. 70 anos, fim do exílio, e 70 semanas, fim do exílio espiritual. Tá? Porque é aquela questão que eu falei. Existe o tratamento do povo aqui, mas esse povo precisa ser liberto. Eles estão presos espiritualmente falando. E isso vai vir na última semana. Sabe quando? Jesus não falou que todo joelho se dobrará? Durante os 1000 anos, aqui, vai ter conversão na tribulação, tá? Vai ter conversão na tribulação e nos 1000 anos. Então, não vai deixar de existir, tá? E por isso que Satanás vai ser solto para vir tentar esse povo aqui, ó, mas aí vai acontecer o quê? Porque ele não vai tomar posse aqui do reinado de Cristo. Amém? Sem perguntas? Perfeito. Ok, então nós encerramos aqui o estudo de Daniel 9 e 24. Encerramos o estudo das 70 semanas de Daniel. Semana que vem, o nosso estudo vai começar em Mateus 24. Então, eu vou falar Mateus 24 e vou falar sobre as profecias relacionadas com o tema de Mateus 24. E quando a gente terminar, começamos o livro de Apocalipse. Ok? Então a gente lê Mateus 24 na semana que vem. Para a semana que vem. Glória de jogar. Já leu 23 também. Já é. É, pode... Engata. Eu ia perguntar Os 23 isso, tem os se era 8 melhor reais. a gente ler antes de vir, que aquela vez, da primeira vez que você mandou o texto, eu achei que foi bem fácil de entender também, porque eu já tinha lido e aí fui encaixando as coisas que estavam com dúvida na minha cabeça. Se vocês quiserem ler 23, pode, mas a aula vai ser no 24. Eu mencionei o 23 porque eu dei uma tarefa de casa. Lembra a tarefa de casa, dos 8 likes? Aham, Legal, pois é. Porque hoje tem batismo, vai dar pra falar. É. Eu Mas... achei que eu tinha esquecido desse áudio. Não, mas eu ia lembrar ele. A gente esquece nem não. ia saber, né? Só se tiver na hora certa. Mas assim, gente, deixa eu parar aqui.